Bom dia, irmãos. Que a graça e a paz do nosso Deus esteja no meio de vocês. Sempre uma alegria, um privilégio estar aqui com os irmãos e poder compartilhar e dar sequência ao nosso estudo, do livro de Atos com vocês. Já faz um tempo eu estava vendo em casa as anotações e o último estudo foi no mês 5. Então já faz um tempinho que a gente que a gente não aborda novamente o livro de Atos, tá certo? Então, queria já convidar os irmãos a chegarem no texto, Atos, capítulo 17. Atos, capítulo 17. Hoje a gente não vai ter slides aí, então peço que os irmãos prestem atenção, se concentrem o máximo que possível para a gente poder aprender mais de Deus. Também deixar claro também aos irmãos que vocês podem participar, porque aqui é uma aula, tá certo? Não é uma pregação, um sermão, mas é uma aula para vocês. E aí numa aula vocês, como alunos, podem participar e tal. E aí a gente aprende junto, com alguma experiência, com alguma coisa que vocês venham a contribuir. Então todo mundo chegou aí, Atos 17, Atos capítulo 17, a gente vai ler novamente o versículo 1 ao versículo 9. Só um minutinho aqui para mim. Pronto. Então vamos lá, vamos fazer a leitura mais uma vez, os irmãos acompanhem aí nas suas Bíblias. Atos 17, do verso 1 ao verso 9. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, diz ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Porém, não o encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. Vamos orar mais uma vez. Senhor amado Deus, soberano Pai, te louvamos, Senhor, por ter esse privilégio de estarmos aqui de forma pública, lendo a Tua palavra, poder também aprender mais dela, Senhor, aqui junto com os irmãos. Que você possa, ó Deus, estar nos ajudando a se concentrar, a entender a Tua palavra, Pai, e também a vivê-la, pois não adianta apenas entendê-la intelectualmente, mas, ó Deus, temos que vivê-la todos os dias para que possamos testemunhar de forma fiel a Tua palavra. Te agradeço também, ó Deus, pelo dia que o Senhor nos deste, um dia de sol, assim como também pela chuva que o Senhor tem nos dado, Senhor. Somos gratos a Ti por isso, pelo pão também de cada dia que o Senhor tem nos dado, Senhor, pela nossa saúde, por tudo aquilo que o Senhor tem suprido no nosso meio, Pai. Então é assim que eu oro e já lhe agradeço por tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu coloquei o tema da mensagem de hoje, um novo lugar, uma velha perseguição. Vocês vão ver, já leram inclusive comigo aqui, e viram como Paulo e Silas e os demais apóstolos foram novamente perseguidos nessa nova cidade, nesse novo local,
que é a cidade de Tessalônica, né? Os irmãos devem lembrar que Paulo, nas suas cartas, ele manda 2 cartas para essa cidade, né? 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses. Eu vou pedir para o irmão aumentar um pouquinho o microfone ali, quem puder aumentar. Então, vocês vão ver aqui comigo que há uma nova, é um novo lugar, mas é uma velha perseguição que está recaindo sobre os apóstolos de Cristo. Tá certo? Então, eu coloquei o tema da mensagem isso. E como ideia central, irmãos, eu coloquei o texto de 1 Tessalonicenses 2, do versículo 14 ao versículo 15. Eu vou ler para vocês aí, mas se vocês quiserem chegar, podem chegar nas suas Bíblias aí. 1 Tessalonicenses 2, do versículo 14 ao versículo 15. Eu estou lendo aqui na NVI. Diz assim: porque vocês, irmãos, tornaram-se imitadores das igrejas de Deus em Cristo Jesus, que estão na Judeia. Vocês sofreram da parte dos nossos próprios conterrâneos as mesmas coisas que aquelas igrejas sofreram da parte dos judeus, que mataram o Senhor Jesus e os profetas, e também nos perseguiram. Eles desagradam a Deus e são hostis a todos. Então, eu acabei de ler para vocês aí uma carta que o apóstolo Paulo manda, né, a essa igreja de Tessalônica, enaltecendo eles, porque eles sofriam perseguição, assim como os apóstolos no início, né, sofriam perseguição dos judeus. Só que lá em Tessalônica, como vocês vão ver aqui, há uma perseguição também dos próprios concidadãos da cidade mesmo, perseguindo aquela igreja. Então era uma igreja que foi perseguida, mesmo depois que Paulo e Silas e Timóteo saíram de lá. Ela continuou ainda sofrendo perseguição, tá certo? Então o título da mensagem que eu falei para vocês, né? Um novo lugar, uma velha perseguição. Atos capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 9. Então vamos fazer um esboço aqui rapidinho desse texto que a gente acabou de ler. No versículo 1 a 2, irmãos, a gente vê uma velha estratégia evangelística. Veja comigo aí, no versículo 1 ao versículo 2. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. Então, como eu falei para vocês, aqui a gente tem uma velha estratégia evangelística. Qual é essa velha estratégia? Se vocês estão acompanhando os estudos de Atos, vocês estão percebendo que Paulo primeiro se dirige ao quê? Aos judeus, depois aos gentios. Por que ele fazia isso, né? Por várias razões, né? Primeiro, porque os judeus, eles tinham, vamos dizer assim, o mesmo ponto em comum, que era a Escritura e era a crença em um único Deus. Então isso já aproximava eles, né, da mensagem do Evangelho de Cristo. Até porque a mensagem do Evangelho é uma continuação, né, vamos dizer assim, do judaísmo deles. Então Paulo primeiro ia para os judeus, depois para os gentios. Então assim, era uma estratégia que ele já fazia há um bom tempo, mesmo ele sendo ainda perseguido. Rapaz, o som dá para ouvir? Mesmo ele sendo perseguido pelos seus próprios judeus. Então perceba que é uma coisa que ele não para. A estratégia é a mesma. Primeiro os judeus, depois os gentios. Vale lembrar também, irmãos, que na sinagoga não só frequentavam judeus, né? Frequentavam também aquelas pessoas que nós chamamos de tementes a Deus, que eram gentílicas, que iam para a sinagoga, ouviam a palavra de Deus, só que não se circuncidava, não aderia ao rito judaico e, portanto, não poderiam ser consideradas judias. Aí os judeus da sinagoga chamavam eles de tementes a Deus, porque eles iam lá, ouviam a palavra de Deus, mas não aderia aos ritos judaicos. É como se fosse hoje, sei lá, alguém que frequenta a igreja, mas não se batiza.
não entra no rito cristão, né, do batismo e da confissão pública. Mas a pessoa em si, ela tem um temor a Deus. Ela vai ouvir a palavra de Deus e tal. Então, havia também essas pessoas nas sinagogas. Judeus, né? E esses prosélitos que não entravam em si na circuncisão e eram considerados como tementes a Deus. Tá certo? Então, esse aqui era o público que a gente tinha aqui nas sinagogas. E essa velha estratégia que Paulo vai continuar vamos dizer assim, botar em curso novamente. Segunda coisa que a gente vê aqui no versículo 2, no finalzinho do versículo 2 e do versículo 3, é que além de Paulo, Silas e Timóteo irem nas sinagogas, eles tinham outra coisa em comum com aquele povo e que lhe permitia o evangelismo mais eficaz. Qual era essa coisa em comum? A gente vê no finalzinho do versículo 2 e no versículo 3, onde diz assim, ó. No finalzinho do versículo 2: arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que vos anuncio. Então, além do mesmo ponto de partida e de um local estratégico que era a sinagoga, eles tinham algo em comum, né, com eles, e que usava esse algo em comum para começar o evangelismo. O que é querer esse algo em comum? As Escrituras. Então, vamos lembrar aqui os irmãos, né? Nessa época aqui, não havia o Novo Testamento, obviamente, né? Porque eles estavam ainda, os apóstolos, evangelizando e tal. E estavam formando as igrejas. Mas havia, sim, o Antigo Testamento já bem organizado e tal. Então, os judeus usavam o Antigo Testamento. Então, Paulo e os demais apóstolos, eles usavam o Antigo Testamento para provar que Jesus Cristo tinha vindo, né, e que os profetas tinham falado acerca dele. Então, ele tentava convencer os judeus dessa forma, né, de que o Antigo Testamento e as profecias apontavam para Jesus. E se a gente for lembrar, também Jesus nos evangelhos, ele também faz isso. Várias vezes ele diz que os evangelhos o Antigo Testamento aponta para ele, né, e que tudo vai se cumprir nele. Então, a gente vê em Isaías, né, a gente vê em textos como alguns dos profetas, até os salmos, né, apontam para Jesus. Então, muito provavelmente Paulo usava esses textos aqui para evangelizar esses judeus. E aqui, irmãos, a gente já tem uma lição importante para a gente, né? Que devemos sempre, né, usar a Escritura como a base principal do nosso evangelismo. É por isso que, por exemplo, é mais fácil evangelizar, sei lá, um católico do que alguém que é, sei lá, um ateu. Porque o católico, por mais que ele não leia a Bíblia assim, como os irmãos leem, ele ainda tem a Bíblia como algo em comum com você. Ele parte do mesmo pressuposto do que você, né? Obviamente que ele não só crê na Bíblia, né? Ele crê na Bíblia, na tradição, em tudo, né? Mas ele crê na Bíblia também. Então é por isso que é algo mais fácil para a gente entrar num ponto de partida e evangelizar, né? Então, eu mesmo, várias vezes, quando eu fui falar com pessoas que são católicas, né? Eu pegava a Bíblia dela mesmo. E dizia, vamos ler aqui a Bíblia, né? Na própria Bíblia dela. Não dava nem a minha para ela não ficar, não, a tua Bíblia é diferente, tal, tal. Usava a própria Bíblia dela e a partir daí eu evangelizava ela, né? E aí ela começava a suspeitar daquilo que o padre, né, do que os religiosos da igreja dela diziam, né, inclusive, né? E aí depois eu explicava, por exemplo, porque na Bíblia católica tem mais livros a mais do que na nossa Bíblia, e aí todo esse processo de evangelismo. Uma vez eu até entrei num debate com uma senhora. Tinha uma senhora que ela era bem católica mesmo, assim, beata mesmo, e ela ia muito lá na casa da minha avó, né? E eu lembro, eu novo convertido, né? Minha avó na época não aprovava que eu ser crente, aí chamou essa mulher para vir debater comigo, assim, né? E na primeira vez que eu conversei com ela, de fato, como eu era novo convertido, eu não tinha o domínio da Escritura. E eu, vamos dizer assim, num debate ali eu não me saí bem.
Mas a partir desse confronto, eu percebi que assim, eu não poderia, se eu quisesse evangelizar pessoas de forma séria, eu não poderia ficar apenas no superficial das Escrituras. Eu teria que me aprofundar nas Escrituras, ter um domínio sobre as Escrituras, de trás para frente, de frente para trás, entender a história, até da formação da Bíblia, para poder argumentar. E aí, a partir dessa, vamos dizer assim, desse puxão de orelha que eu recebi, né, do próprio Deus, eu comecei a estudar a Bíblia. Estudar profundamente a Bíblia. E aí, tempos depois, acho que uns 6 meses depois, mais ou menos, novamente, eu tive esse debate com uma mulher. Ela foi lá em casa novamente, eu digo, venha para cá agora. Venha para cá agora que eu vou explicar a Bíblia para você. E aí a gente debateu muito bem. Obviamente ela não aceitou, porque faz parte da tradição, mas ficou muito notório para quem estava à nossa volta, porque o meu objetivo era evangelizar a minha família, sabe? Como ela vinha lá para casa, vamos dizer assim, depressa também queria evangelizar ela, mas meu objetivo era a minha família. E ficou notório, quando a gente debateu pela segunda vez lá, conversamos, né, que a mulher lá, ela se apegava muito à tradição. Que nem ela conseguia dizer de onde veio a tradição, mas ela se apegava à tradição. E eu mostrava que boa parte das práticas que ela fazia eram práticas que a Bíblia condenava. Então ficou claro assim, por mais que eles não quisessem admitir, mas que a Bíblia condena várias práticas que eles fazem. Fica claro isso. Mas é como estou dizendo a vocês. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente está tendo, não sei se vocês estão percebendo isso, a gente está tendo um movimento mesclado com a política de um retorno ao catolicismo. Não sei se vocês acompanham as redes sociais, mas vários sites, vários canais no YouTube têm crescido de padres, né, e de pessoas que se dizem que já foram pastores e agora voltaram para o catolicismo, fazendo apologia ao catolicismo novamente. E aí várias pessoas, até por conta da política, que está bem fragmentada a política no nosso país, têm aderido, por ser mais conservador, ao catolicismo. Então, não sei se vocês têm percebido esse movimento, mas eu estou vendo de forma bem clara esse movimento. Tempos atrás, os católicos eles não se preocupavam tanto com isso. Mas pelo fato de a gente, cada vez mais, ele ver o número de evangélicos crescendo, e o próprio IBGE, inclusive, estipulando que em 2030, os evangélicos serão a maioria do que os católicos no país. Então está tentando haver um retorno. E aí vários padres, várias pessoas católicas estão nessa cruzada, vamos dizer assim, né, para tentar trazer de volta os evangélicos. E é por isso que eu chamei a atenção de vocês dessa aplicação aqui. Que, irmãos, já passou a época de superficialidade. A gente tem que estudar a Bíblia sério mesmo. Porque eu digo a vocês, eu estava vendo um argumento de um desse diácono, um argumento bem sólido, ele até usou a escritura e tudo, assim, o argumento dele e tal. E se você não tiver um manejo da escritura, estou falando do diácono católico, tá certo? Eu estava vendo ele argumentando, e ele usando textos bíblicos e tal. Deu até um trabalho para eu conseguir, vamos dizer assim, quebrar aquele argumento dele, porque eu tive que ir na referência e tal, enfim. E assim, ele convence facilmente pessoas que não têm um manejo bíblico. Antigamente, e até hoje ainda talvez, há um fenômeno até engraçado, né, de crentes que têm medo de testemunho de Jeová. Crentes que não abrem a porta com medo de testemunho de Jeová, porque o testemunho de Jeová vai enganar ele ali e vai se enganar, né? Isso é até algo risório, né, porque o crente ele devia o quê? Dominar a Bíblia e conseguir defender a fé dele de forma tranquila sobre qualquer seita, né? E a gente está tendo agora o movimento católico tentando novamente reconectar, aliás, trazer de volta, né? Essa é a palavra que eles chamam, né? Trazer de volta a casa, né? Ao Pai de volta. Então, assim, irmãos, é importante estudar a Bíblia, mais do que nunca, né? Sempre foi importante, eu digo assim, mas nós estamos vivendo um momento agora que a gente precisa defender a fé. Não é desrespeitar ninguém, nada disso. Mas é você estar convicto daquilo que você crê, para você não sofrer um embalo na fé e você poder ajudar outras pessoas que estão em dúvida ali na fé.
Eu nem digo tanto você entrar em um conflito com pessoas de outra religião, porque eles, por mais que tenham a Bíblia e tal, eles estão muito presos à tradição deles. Mas eu digo mais especificamente para que a gente ajude cristãos que estão balançados. E que a gente também se ajude enquanto fé, enquanto crença. Então isso é importante para vocês aqui, aliás, para todos nós. E a gente vê isso aqui no texto, de que Paulo usava as escrituras para convencer os judeus. E o texto diz aqui bem claro, ó, ele arrasou com eles. O que é isso? Ele argumentou de tal forma que os judeus não tiveram como rebater aquilo que ele estava dizendo. Então isso mostra o quê? O domínio que Paulo tinha das escrituras. Quando você tiver um domínio bom das escrituras, você vai ter total, vamos dizer assim, possibilidade de argumentar com a pessoa, que a outra pessoa fique sem resposta bíblica. É isso que eu estou querendo exortar os irmãos aqui, e que eu percebi aqui também no texto bíblico. Terceira coisa que eu quero destacar aqui, irmãos, é que depois que Paulo argumenta lá, apelando para as escrituras, mostrando que Jesus, as profecias apontavam para Jesus, vai ter um resultado positivo, né? O texto vai dizer no versículo 4. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Então a gente tem aqui no versículo 4 uma conversão em massa, e essa conversão bem diversificada. O que é isso? A gente tinha homens, tinha mulheres, e no texto aqui, irmãos, quando diz mulheres, distintas mulheres, né? Nessa minha tradução está dizendo assim, mas em outras traduções diz mulheres de destaque, mulheres ricas, né? Dependendo da tradução, vai ter aí. A NVI eu acho que traz como mulheres de destaque lá naquela cidade. Então percebam aí que a gente vai ter uma conversão muito diversificada. Alguns que eram judeus, mas poucos, e principalmente, como vocês veem com um texto aí, gentios. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Cristo. Quando diz alguns deles, está fazendo uma ligação direta com aqueles homens que eles argumentavam ali nas sinagogas, que seriam os judeus mesmos. Então, alguns judeus se converteram. E vai dizer ainda no texto, e se uniram a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos. Então veja que uma multidão de gentios creu no Evangelho. E ele vai dar outro destaque em específico, porque só aqui, irmãos, ele já abrangeu muita gente, e vários gregos gentios, né? E ele vai dizer ainda, finalzinho do versículo 4, e muitas distintas mulheres. Então, o destaque que Lucas dá aqui na narrativa para distintas mulheres é que ele quer dizer que muitas mulheres de posição de destaque naquela sociedade de Tessalônica também creram no Evangelho. Então, aqui a gente tira uma lição importante. Que o Evangelho, irmãos, ele alcança desde a pessoa mais simples, né, pessoas mais simples, às vezes nem alfabetizadas são, mas creem no Evangelho, como as pessoas mais, vamos dizer assim, de destaque na sociedade. Obviamente que a gente percebe que as pessoas de mais destaque na sociedade, de poder político, econômico e tal, são a minoria, né, que aderem à fé, né, até porque a palavra de Deus diz lá, né, que são poucos aqueles ricos, né, que crerão no Evangelho. Mas há ainda esses homens que creem, né, ou mulheres, no caso aqui, que creem no Evangelho. Então perceba como é diversificado a crença, o crer daqueles homens lá. Então, poucos judeus creem, aceitam ainda aquilo que Paulo está falando, uma multidão de gentios da cidade e muitas mulheres de destaque naquela sociedade. Então a gente tem aí uma conversão diversificada. Pessoas mais simples e pessoas mais ricas e de destaque naquela sociedade. Tá certo? Então até agora eu abordei 3 pontos, 3 esboços, né, do texto. Primeiro esboço. A gente viu no versículo 1 ao 2 uma velha estratégia evangelística. Qual foi essa estratégia? Paulo e Silas novamente irem às sinagogas para pregar o Evangelho. Uma coisa também que eu esqueci de dizer, eu lembrei agora, se você for prestar atenção, no versículo 1, diz assim,
Tendo passado de Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Percebam que Paulo vai sair de Filipos. Lembra que Paulo estava ali em Filipos, onde ele vai pregar para Lídia, Lídia vai se converter, depois vai expulsar o espírito adivinhador daquela moça que dizia que eles eram homens de Deus. Vão ser presos, quem lembra, vão ser chicoteados publicamente, vão ser presos no cárcere. Deus vai mandar um terremoto, eles vão sair. Tudo isso é lá em Filipos, tá certo? Lá na cidade de Filipos. E aí, depois disso, os magistrados da cidade vão pedir para eles saírem de lá, de Filipos. E aí, de Filipos, eles saem, e aqui o texto do versículo 17 começa a continuação. Aí diz o quê? Eles passaram por 2 cidades antes de chegar a Tessalônica. Tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Então, perceba que Lucas, ele não diz como é que foi a estadia nessas cidades. Se Paulo demorou um tempo lá em Anfípolis e Apolônia, ele não diz. A ideia que dá no texto aqui é que ele só passou pela cidade e parou em Tessalônica. Por mais que eu não deixe para afirmar assim com certeza a vocês, porque eu não estava lá, mas assim, é muito provável que Paulo e Silas não ficaram nessa cidade, porque nessas 2 cidades não tinham sinagogas. Eu estava vendo um estudioso comentando sobre esse texto aqui, e ele vai dizer que a arqueologia ela não achou nenhum vestígio de sinagoga nessas 2 cidades aí. Então, escavando hoje, a arqueologia afirma que não há nenhum registro de nenhuma sinagoga nessas 2 cidadezinhas aí, Anfípolis e Apolônia. Então, isso indica que, por ser cidades menores, e por não haver presença judia forte para fazer uma sinagoga, Paulo e Silas apenas passaram pela cidade. Aí você pode dizer, irmão, gente, mas ele não podia pregar para os gentios da cidade? Podia pregar. Só que, assim, a gente tem que entender, irmãos, que o evangelismo, ele também é algo estratégico. Eu estava conversando com os irmãos ali fora um dia desse, não sei se foi sábado passado, que, assim, a gente está percebendo, pela realidade que a gente está vivendo hoje, que o folheto, por exemplo, ele está ficando obsoleto. Você chegar para a pessoa e entregar o folheto, vou ser generoso aqui, de 10 pessoas, uma vai ler. Estou sendo generoso. Então, está obsoleto, tá algo que não dá certo mais. É melhor você, sei lá, é mais eficaz você, sei lá, compartilhar na sua rede social alguma coisa que pessoas vão ver, querendo ou não, do que você entregar um folheto. Não estou sendo contrário a entregar folheto, não, irmão. Estou falando assim, no sentido de estratégia de evangelismo, tá certo? Então, assim, a gente percebe que está ficando obsoleto. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma sociedade que as pessoas estão com rapidez e elas não querem ler nada. Não querem ler nada. Então a gente está vendo essa nova realidade, alunos nas escolas, você bota um texto desse tamanho para eles lerem, não querem ler, não. Eu não estou falando aqui de livros, não, estou falando de coisa bem pequenininha mesmo. Pois é isso que eu estou falando. Eu não estou sendo contra ninguém entregar folheto, não. Estou dizendo assim, no sentido de estratégia, a gente está vendo que não está mais sendo eficaz. Então a gente tem que rever o que a gente pode fazer para tentar reverter isso. Porque como o André falou e a irmã falou, eles estão mais visíveis, são pessoas hoje mais visíveis e auditíveis. Elas querem ouvir e ver você falar. Se você só entregar um folheto, ela não vai ler. Porque as pessoas não estão lendo nada hoje. Quem lê, irmão, vai ganhar destaque. Quem estiver lendo, daqui a, sei lá, 20 anos vai se destacar muito. Porque as pessoas não estão lendo. Isso é uma coisa, assim, bem notória. E a gente, irmãos, por ser crentes, a gente se destaca nesse sentido. Porque a gente está lendo constantemente, ou deveria estar lendo, a Bíblia. Então a gente deveria estar destacando no sentido de poder evangelizar essas pessoas. Por que eu estou falando isso? O que é que tem a ver uma coisa com a outra aqui? É que Paulo, ele não fica lá em Anfípolis, em Apolônia, ele passa por lá e fica em Tessalônica. Tessalônica era uma cidade, era a capital da Macedônia, inclusive, a província capital da Macedônia, e lá, assim, passavam pessoas de todos os lugares ali na Macedônia. E também tinha uma sinagoga, um ponto de partida onde ele podia pregar. Então, assim, se alguém me perguntasse por que Paulo aqui, ele não fica nessas 2 cidades, o que é que eu responderia, assim, provavelmente, é que
ele percebeu estrategicamente que aquelas cidades lá não iriam dar resultado para ele. Porque assim, não tem como você evangelizar todo mundo, mas tem como você pegar pontos estratégicos em que você evangelizando aquele local, para que ele possa se expandir para outros locais. Essa é a mentalidade dele. Eu vou para Tessalônica, lá tem uma sinagoga, e se indica o quê? Se tem uma sinagoga lá. É que tem pessoas judias e pessoas tementes a Deus lá, ou seja, creem no mesmo Deus em comum. E aí, de lá, por ser uma capital, pode se espalhar o evangelho para outros lugares. E é isso que ele pensa e faz, né? Então é isso que ele faz. É por isso que eu estou falando isso para vocês. A gente tem que ver, irmãos, a gente não pode apenas, vamos dizer assim, ir de toda forma para falar o evangelho, mas a gente tem que ver estratégias que possam maximizar esse evangelismo. Então a gente percebe que esse ponto aqui é um ponto ideal para eu falar e as pessoas se converterem e se espalharem esse evangelho. Então a gente tem que ter essa visão. Por quê? Porque a gente não sabe quanto tempo a gente tem. Nós não sabemos quanto tempo nós temos de ainda falar o evangelho. E a gente tem que ter e ver estratégias que consigam alcançar o maior número de pessoas possíveis. É isso que Paulo faz nessa época aqui e é isso que a gente tem que fazer ainda hoje. Não estou dizendo aqui que você não possa evangelizar as pessoas. Pode, no seu trabalho, em qualquer lugar. Mas você tem que ver sempre lugares estratégicos, pontos estratégicos, ou estratégias específicas que você consiga alcançar um número maior de pessoas. Então esse é o grande objetivo de Paulo e também pode ser o nosso objetivo. Então só abrindo esse parênteses aqui para vocês, voltando para o texto que a gente estava indo. Então a gente viu aqui, primeiro, uma velha estratégia evangelística, ele ia para sinagogas. Depois, uma fonte de autoridade em comum, eles tinham a Bíblia como fonte de autoridade em comum, né? Tanto os das sinagogas como os próprios apóstolos. E a gente tem também agora no versículo 4, uma conversão diversificada. A gente tem judeus que vão acreditar e crer em Paulo, naquilo que Paulo está pregando, vão ter uma multidão de gentios e vão ter também mulheres de destaque na sociedade, mostrando que não eram apenas pessoas mais simples que criam no Evangelho. Quarto ponto, a gente vai ter alguma coisa que é o título da mensagem basicamente, né? No versículo 5 e versículo 6. Diz assim, ó: os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-lo para o meio do povo. Versículo 6. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Chegaram também aqui. Então o que é que a gente tem aqui novamente? Uma nova perseguição, mas eu coloquei uma velha e nova perseguição. Porque, se vocês prestarem atenção, é o mesmo padrão que se repete. Lá em Filipos, lá em Icônio, em Listra, várias passagens que Paulo faz aqui, é a mesma coisa que se repete, só muda o local. O que é que se repete? Paulo começa a evangelizar as pessoas da cidade, daquela cidade em específico. As pessoas começam a crer, principalmente os gentios da cidade, nem tanto os judeus. E aí, por ver uma multidão muito grande, né, de pessoas aderindo à fé que Paulo pregava, o que é que os judeus sentem? Inveja. Então essa palavra se repete muito aqui, ó. Eu acho que em Atos 14 também, a palavra inveja aparece lá bem claro, inveja, e os judeus tiveram inveja. Então assim, percebe como é que esse sentimento de inveja, né, vai ocasionar uma perseguição, ou uma nova perseguição para Paulo e para Silas, né? E uma coisa, eu estava lendo esse texto, uma coisa que eu fiquei meditando, né? E assim, às vezes assim, eu leio o texto da Bíblia e eu fico com vergonha de nós, pessoas modernas, né, de hoje. Fico com vergonha, assim. Eu estou me incluindo também nisso, tá certo? Porque assim, quando você lê o texto, você vê tanto a persistência que aqueles homens tinham, mediante uma perseguição de até se brincar a ponto de morrer, né, de ser perseguido a ponto de ser morto. E também a distância que eles andam. Se você for pesquisar direitinho, você vai ver que de Filipos para Tessalônica, passando por essas duas cidades, né, vai dar mais de 100 quilômetros.
É mais de 100 quilômetros. Eu calculei. Então, por exemplo, de Anfípolis, de Filipos para Anfípolis é uns 53 quilômetros. De Anfípolis para a Polônia é uns 40 e pouco, 42, 43 quilômetros. Né? E aí chega depois em Tessalônica. Então é mais de 100 quilômetros aí, ou andando, né? Ou no mínimo a cavalo. A cavalo, assim. Então, assim, quando eu leio, eu estou estudando o texto, eu vou vendo o texto, assim, eu fico com vergonha da gente moderna, que a gente, assim, eita, às vezes o culto é lá no Castanho, a gente fica, eita, não vou não, que é muito longe, né? Ou até ou outro lugar um pouco distante, a gente anda um pouquinho, já fica cansado, né? Ou também quando a gente fala o evangelho para alguém e alguém responde de forma mais ríspida para a gente já se desanima. E até pensa em, eu não vou falar mais não e tal. Então, assim, irmãos, é um contraste muito evidente da gente para eles da época aqui. É assim, é algo assim gritante. Né? Esses homens aqui eles não brincavam de ser crentes. E às vezes a gente brinca de ser crente. No nosso conforto, na nossa casa, né? Sem ouvir ofensas de pessoas. No máximo a gente escuta alguma piada, alguma coisa, né? Mas a gente nunca chegou a ser perseguido mesmo, como eles foram aqui. Então, assim, quando eu vejo o texto assim, esse texto nos anima e ao mesmo tempo nos bota lá embaixo. De como a gente não chega nem 10% da convicção de fé que esses homens tinham aqui. Então, assim, eu lendo de casa, eu fico, meu Deus, assim, eu fico com vergonha. Eu fico com vergonha de mim mesmo. Do nós modernos, né, que a gente está acostumado a uma liberdade e tudo, e não é que eu estou querendo perseguição, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas, assim, a gente, às vezes, nesse conforto que a gente está vivendo, a gente, o fato de viver nesse conforto, a gente tem impactado poucas pessoas. Porque esses homens aqui, nessas perseguições, eles convertiam milhares de pessoas, porque as pessoas viam o nível que eles criam naquilo que estavam falando. Né? Outro exemplo disso é os mártires, né, que iam lá para o Coliseu, né, os teatros que eram massacrados ali publicamente. De modo que, tem um pai da igreja, que eu esqueci o nome dele agora, que ele vai dizer que os mártires são a semente da igreja. Quanto mais se mata, na época matava, mais a igreja crescia. Porque as pessoas pensavam, rapaz, esses homens, eles dão a vida por isso mesmo. Porque os romanos tinham várias crenças, né? Tradição, religiosa e tal. Só que nenhum deles morriam por aquilo. Eles acreditavam assim e queriam o benefício daquela crença. Mas nenhum estavam dispostos a morrer por aquela crença. E ao ver os cristãos morrendo, muitos vão começar a se refletir e muitos vão se converter. Tá certo? Então essa colocação que eu quis fazer aqui. Então a gente viu aqui também uma perseguição recorrente já. E a gente vai ver agora no final, no versículo 6, no finalzinho do versículo 6 ao versículo 9, uma acusação distorcida. A gente está encerrando já, tá certo? Vamos lá, versículo 6, no finalzinho do versículo 6 ao versículo 9. Eu vou ler todo o versículo 6. Porém, não encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles a fiança estipulada. O que é que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, irmãos? Tem várias questões aqui, mas eu quero chamar a atenção para uma coisa em específico, que é como eles acusam os discípulos ali, Paulo, Silas e Jason, né, que estavam hospedando eles, de forma distorcida. De modo que aquilo que eles falam não é nem mentira totalmente e não é nem verdade totalmente. É o que a gente chama de meias verdades. Existe um elemento verdadeiro ali, mas também existe algo que não foi contemplado por completo, ou seja, não é toda a verdade ali que eles estão acusando Paulo e Silas. Então, preste atenção. Diz aí o seguinte, finalzinho do versículo 6. E estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. Aí eu pergunto a vocês, o evangelho, ele tem transtornado o mundo ou não?
A mensagem do Evangelho, ela transtorna, ela desequilibra as coisas do mundo ou não? Sim. O Evangelho, irmãos, como eu até preguei domingo passado, ele é algo radical. Então, quando ele chega, quando ele é pregado de forma correta, ele muda mesmo, os elementos mesmo. Porque as pessoas não querem se adequar ao Evangelho. E aí vão o quê? Se opor, perseguir, ignorar. Mas o Evangelho em si, ele é radical. Ele propõe uma nova realidade de vivência, de mundo aqui, visando algo que a gente não contempla agora, que é o porvir. Então, nisso o Evangelho é. Só que esses homens aqui, quando eles estão falando isso, eles estão associando o quê? Aos tumultos que Paulo e Silas já vem acumulando ao longo do tempo. Só que, da perspectiva deles, Paulo está trazendo tumulto, não é verdade? Só que, na perspectiva de Paulo e Silas, Paulo está transformando o mundo. Então, veja como muda a perspectiva, né? Na perspectiva de Paulo e Silas, eles estão transformando os lugares onde eles passam. Porque ele está deixando o quê? Igrejas onde eles passam. Para as pessoas que estão de fora, né, ele está o quê? Causando o quê? Alvoroço, né? Tumulto, né? Onde passa ele está causando tumulto. Então, duas perspectivas aí. É por isso que eu coloquei meias verdades. Porque é verdade o que eles estão dizendo, mas não da forma que eles estão dizendo. E sabe por que isso é interessante, irmãos? É porque é o seguinte. É que assim, a gente hoje, às vezes estamos muito preocupados com aquilo que o mundo vai dizer de nós. E assim, eu não estou falando aqui de mau testemunho. De, sei lá, você comprou alguma coisa, você pagar aquilo. Você ser correto e ético. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando aqui, irmãos, de algo assim. Às vezes a gente quer ser bem visto pelo mundo. E isso em si já é uma contradição. Não sei se os irmãos estão entendendo aquilo que eu quero dizer. Se você for crente verdadeiro, você não será bem visto pelo mundo. As pessoas podem até não dizer na sua cara, mas elas acham que você é uma pessoa careta, atrasada, alienada, dependendo da pessoa, do nível de intelectualidade da pessoa, uma pessoa até chata, dependendo, né? Não, quer ser santo, que não é alegre. Então, são esses os adjetivos que o mundo olha para você e vê isso em você. Sabe o que é o problema? É que às vezes a gente quer se modelar para que o mundo se agrade da gente. Não é isso. Porque se Paulo e Silas aqui quisessem se modelar, o que é que ele fazia? Ele passava lá e nem evangelizava aquela cidade. Ou melhor, vou para a sinagoga não, vou logo para os gentios. Mas Paulo fazia o quê? Ia de sinagoga em sinagoga, mesmo sabendo que eles iam ser perseguidos, principalmente por quem? Pelos judeus, que tinham inveja dele. Se eles quisessem ser agradáveis, eles não, deixar a sinagoga de lado, vou para os gentios aqui na caladinha ali e vou evangelizar alguns. Eles não. Eles vão para o confronto, nesse sentido sim, eles vão para o confronto. E assim, nisso eu lendo em casa, eu refletindo disso, né? De que assim, às vezes a gente quer ser visto pelas pessoas do mundo como legais, né? Esse é um sentimento natural da gente mesmo. A gente quer agradar todo mundo. Quem é que não quer agradar todo mundo? A gente quer agradar todo mundo. Só que tem aquele velho ditado, né? Que o pessoal até do mundo diz, né? E que a gente devia saber muito bem, né? Que nem Jesus agradou todo mundo. Até os ímpios falam isso, né? Nem Jesus agradou todo mundo. Então imagina a gente, né? Pecador, falho, a gente não vai agradar todo mundo. Mas o nosso dever é se manter fiel à palavra de Deus. Não se modelar, não é ser arrogante, né? Não é ser presunçoso, né? Não é ser antiético, nada disso. Mas é ser firme na convicção que você crê. De modo que negocia sua fé. Vou dar um exemplo bem simples para você. Várias pessoas que eu conheço de outras igrejas já me convidaram para lá. Vem fazer uma visita e tal. Sabe o que eu respondo para eles? Eu digo isso não com arrogância, não com nada disso, porque eu já visitei essas igrejas. Eu falo para eles, não vejo sentido nenhum eu ir para a tua igreja, eu visitar a tua igreja. Porque na minha igreja tem pregado a palavra de Deus. Eu tenho aprendido de Deus. Eu vejo que é algo sério de Deus. Para que eu vou
para uma igreja que eu já sei, que eu já passei por elas. Que eles, algumas, né? Eu não chamo nem de igreja, eu chamo de empresas. Então, assim, eu não negocio. Tem pessoas que vai, já sabendo, eu não digo nada a pessoa que vai do que nunca soube, né? Como é que era a igreja, a outra igreja lá, né? Mas a pessoa vai sabendo que a igreja é uma igreja totalmente distorcida da palavra de Deus. E ao fazer isso, sem perceber, ele está dizendo assim, de forma indireta, que a minha religião, minha crença, não é tão, que a nossa fé não é tão importante assim para a gente. Uma atitude é essa que eu acabei de falar para vocês. Se você constantemente está visitando igrejas e não se firma, não participa da sua igreja local, não participa dela, isso é um sinal que a sua igreja, aquilo que você crê, não é tão fundamental para você. Outra coisa, um jovem, ele é crente, ou uma jovem é crente, aí começa o quê? A namorar com uma pessoa que é descrente. Isso, além de ser pecado, que eu não estou entrando nem nesse método de ser pecado, o que é que está passando para o ímpio? O rapaz ou a jovem que é ímpia, né, que está namorando com a pessoa. A religião dela não é tão importante assim para ela. Além do pecado, mas é isso que eu estou falando, além do pecado em si, do ato, o que é que passa indiretamente? É que você negocia sua fé por qualquer coisa. Por uma questão amorosa, ou até uma questão de trabalho também. Às vezes você está dentro de uma questão ética no trabalho ali, você negocia sua fé, por conta de uma questão ética do trabalho ali. Então isso é em todas as áreas. Então a gente tem que cada vez mais se firmar, irmãos, na palavra de Deus, conhecer mais a palavra de Deus, para que a gente não venha de forma nenhuma escandalizar o Evangelho. É diferente escandalizar o Evangelho do que parecer para as pessoas uma pessoa chata. Isso é diferente. Porque a gente, se mantendo fiel à palavra, a gente vai ser o quê? Manter convicto naquilo que Deus falou e vai, querendo ou não, trazer pessoas que querem isso, querem seriedade. Porque muitas pessoas aí, elas não se aproximam, não digo nem se converter, porque a conversão é algo do Espírito. É uma ação do Espírito Santo. Mas eu estou falando de se aproximar para ouvir o Evangelho. Então muitas pessoas não se aproximam para ouvir o Evangelho porque não percebem seriedade na pessoa que fala. Seriedade como? É a forma de falar? Não. É a vida que ela tem. Exatamente. Então era isso aí que os apóstolos tinham em mente. Eles não tinham vergonha de sofrer pelo Evangelho. De ser caluniados, como eles estão sendo aqui, ser injuriados. Eles não tinham vergonha. Porque eles eram convictos naquilo que criam. Eu me estendi um pouco hoje, vou tentar adiantar aqui. Então, rapidamente aqui, só para a gente sintetizar. Primeira coisa que a gente viu, versículo 1 a 2, a gente viu o quê? Uma velha estratégica evangelística. Paulo e Silas iam para as sinagogas. Segunda coisa, a gente viu uma fonte comum de autoridade. E é em cima dela que a gente tem que se basear o nosso evangelismo. Com essa fonte, as Escrituras, né? Terceiro ponto, a gente vai ver uma conversão diversificada aqui. Uma multidão vai crer, judeus vão crer, alguns judeus vão crer, gentios vão crer e mulheres de destaque naquela sociedade. Então, uma conversão diversificada. Quarto ponto, uma perseguição já recorrente, que já haviam sofrendo perseguição e aqui novamente vai haver essa perseguição. E por fim, a gente vai ver aqui uma acusação distorcida. Eles vão acusar Paulo e Silas de alguma coisa, que essa coisa são meias verdades ali, mas não é a total verdade ali que eles, de fato, estavam fazendo. Tá certo? Então, rapidinho aqui, 3 aplicações rápidas. Primeira aplicação, assim como Paulo, devemos começar a falar sobre Deus a partir do que pessoas já conhecem. Podemos usar oportunidades que temos para compartilhar o Evangelho de maneira eficaz. Então, assim como Paulo e Silas fizeram, né? Já usavam a estratégia das sinagogas para pregar aquilo que eles já conheciam. E em cima disso, eles iam continuando a mensagem do Evangelho. Então, essa é uma estratégia de evangelismo muito eficaz. A gente já começar de um ponto em comum com a pessoa, né? Nesse caso aqui, eles eram judeus, já criam em Deus, e Paulo evangelizava e usava isso para evangelizar eles. Não só os judeus, mas também os gentios que iam para a sinagoga, que eram tementes a Deus, ou seja, eles tinham algo em comum já. Eles criam em Deus e eram tementes a Deus. Segunda lição que a gente aprende aqui é que precisamos fundamentar nossas mensagens na autoridade das Escrituras. Eu farei um rápido adendo aqui. O que é que eu quis dizer com isso? Vocês viram no texto que Paulo e Silas vão usar o quê? A Escritura para argumentar
contra os judeus ali, e muitos vão crer. O que é que eu quero dizer quando eu digo que a gente tem que usar muito a Bíblia para fundamentar nosso evangelismo? É que, às vezes, irmãos, a gente usa muita vivência nossa. A gente usa muita experiência. Não que seja errado, né? Não que seja errado. Mas, se a gente usar só a experiência da gente, talvez a pessoa se aproxime da igreja, de Cristo tal, por conta da sua experiência. E quando você cair, ele vai fazer o quê? Se afastar também, porque ele foi por conta de você. Óbvio que as coisas andam junto, né? A Escritura e a sua vida. Mas sempre tente mostrar para as pessoas e provar, né, na Bíblia aquilo que a prática que ela está fazendo, aquilo que ela está fazendo, e que ela veja na sua vida a verdade. Mas não a gente use a nossa experiência, a nossa vivência como, vamos dizer assim, a carteirada de autoridade para as pessoas. Por que eu estou dizendo isso? Eu já vi várias pessoas chegando para outras dizendo assim, ó, e achando que está evangelizando, né? Dizendo assim, ó, eu bebia, eu fumava, eu fazia isso, fazia aquilo, não faço mais, sou crente agora. Essa pessoa, ela acha que está evangelizando alguém. Aí vamos supor que essa mesma pessoa depois tem uma recaída e vai beber de novo. E aí? Que pode acontecer. Então assim, não estou dizendo que é errado dar testemunho, nada disso não, irmãos. Mas cada coisa tem que ter o seu lugar bem centrado. O nosso evangelismo tem que ser baseado na Escritura. Pode sim a gente usar algum exemplo da nossa vida e tal, mas não pode ser o foco do nosso evangelismo. Tá certo? E terceira aplicação, para a gente encerrar. Muitas vezes enfrentamos críticas e acusações baseadas em meias verdades. E às vezes se sentimos o quê? Ofendidos, né? É como aquilo que eu falei para vocês aqui, né? A gente não deve se sentir ofendido ou querer tentar agradar todas as pessoas. Nós temos que permanecer fiel na palavra. E aí que elas critiquem, mas que critiquem com meias verdades. Que critiquem mentindo da gente, mas não falando a verdade. Então esse é o nosso perfil. Vou repetir novamente. Primeira coisa, devemos partir do mesmo pressuposto em comum, né? Do mesmo ponto estratégico do evangelismo, como Paulo e Silas faz. Essa é a primeira lição. Segunda lição, devemos fundamentar o nosso evangelismo na Escritura, não apenas em experiência pessoal. E terceira coisa, não devemos se importar tanto com aquilo que o mundo acha de nós, mas devemos permanecer fiéis à palavra e que, se forem falar, que falem meias verdades ou mentiras totalmente da nossa vida. Tá certo? Então essa aqui é as aplicações que eu queria trazer para vocês. Tá certo? Já passei do tempo, irmãos, então vamos se pôr de pé. Se os irmãos quiserem comentar alguma coisa também, podem ficar à vontade. Algum testemunho, algum texto queira citar. Eu peço desculpa porque eu adiantei, eu perdi o tempo hoje, tá certo? Tá sem relógio também ali, eu me desenganei aqui, tá certo? Vamos lá, então vamos orar. Eu vou pedir para o irmão Adalberto vir orar, que minha voz está querendo dar falha já. Graça e paz, irmão. Bom dia para todos. Oremos. Querido Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais um dia, por mais uma manhã que aqui estamos aprendendo do Senhor. Sabemos que somos falhos, somos pecadores, mas o Senhor pode nos redimir dos pecados, nos perdoar, assim como fez nas nossas vidas e continua fazendo, Senhor. Peço perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, mas te entrega a nossa vida em tuas mãos. Confiando no Senhor, te agradecendo por tudo, por esse dia maravilhoso, por aquilo que o Senhor nos dá. E aquilo que nós queremos, não, aquilo que nós necessitamos é aquilo que o Senhor nos dá. Agradeço por tudo, pelo estudo, que o Senhor possa dar sempre sabedoria ao irmão, que ele venha trazer sempre os estudos para nós, que nós possamos praticar no dia a dia. Em nome de Jesus eu te agradeço por tudo e por todos. Amém.